O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essa pergunta retórica do Salmo 27 é, na verdade, uma afirmação de força interior, não apenas uma declaração espiritual, mas também uma postura mental. Napoleon Hill acreditava que toda vitória externa começa em uma convicção interna, e o Salmo 27 funciona como uma blindagem emocional e espiritual contra os medos cotidianos, não ignorando a existência de inimigos, mas realinhando a forma como os enfrentamos. Esse salmo não é um refúgio para os fracos, mas uma estratégia para os que lutam com coragem. Ao declarar: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, o salmista ativa sua confiança como uma arma invisível. Hill ensinava que a fé, quando misturada ao pensamento, torna-se uma força magnética para a realização, e o Salmo 27 nos convida a transformar medo em foco e caos em clareza, preparando o terreno da mente para resistir ao ataque externo sem se desintegrar internamente. Muitas derrotas começam antes da batalha, no campo dos pensamentos, e Hill dizia: aquele que vence a si mesmo, vence qualquer batalha externa, que é o que o Salmo 27 faz. Nos prepara para vencer antes mesmo da luta começar, nos treinando para pensar como vencedores, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, pois a estratégia é vencer por dentro antes de vencer por fora. Davi não apenas orava, ele proclamava, e Napoleon Hill ensinava que declarações carregadas de emoção reprogramam a mente subconsciente. O Salmo 27 é o script mental poderoso que fortalece a imaginação espiritual e ativa uma mentalidade inabalável, sendo mais do que consolo, uma ferramenta estratégica de vitória. Reflita: você está enfrentando seus desafios com medo ou com mentalidade de vitória? Quantas batalhas você tem perdido simplesmente por aceitar o medo como verdade? Talvez o que está faltando não seja mais esforço, mas mais alinhamento interior, porque quem declara com fé que o Senhor é sua luz, jamais caminha na escuridão. Fé sem ação é emoção estagnada, e ação sem fé é esforço vazio. No Salmo 27, Davi não apenas confia em Deus, ele se posiciona diante dos inimigos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aqui está o segredo: fé que pede, mas também busca. Napoleon Hill chamava isso de fé operante, o tipo que move o invisível porque também se move no visível. Quando você acredita de verdade, seu comportamento muda. Você anda diferente, pensa diferente, planeja diferente, e a fé deixa de ser discurso e se torna conduta. Hill dizia que o pensamento, misturado à fé, inicia o ciclo criador, e Davi sabia disso. Por isso não apenas declarava que Deus o protegeria, ele também se erguia com coragem. Quantos de nós oramos, mas não agimos, esperando milagres, mas seguindo paralisados pelo medo? O Salmo 27 não é uma receita mágica, mas um convite à ação fundamentada na fé. Davi não fugiu à guerra, ele caminhou rumo a ela com convicção, e é isso que Napoleon Hill chama de fé aplicada, aquela que manifesta resultados. A diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está na decisão de agir. Fé que só habita a mente morre com intenção, mas fé que se manifesta no corpo transforma a realidade. Cada vez que você age com coragem, mesmo sem ver o resultado, você está aplicando o princípio mais poderoso da criação: fé em movimento. Reflita: sua fé está ativa ou adormecida? Você está esperando sentir coragem para agir ou agindo para gerar coragem? Lembre-se, quem se movimenta na fé não precisa ver o caminho completo. Basta saber que Deus já está lá na frente, abrindo o impossível. Trazer o Salmo 27 para a rotina diária não é apenas recitar versículos, mas incorporar sua essência em cada decisão e enfrentamento. Assim como Napoleon Hill sugeria visualizar o sucesso, podemos internalizar a proteção divina, começando o dia com a afirmação:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Pois essa simples declaração pode mudar sua postura diante dos desafios que surgirem. Quando uma reunião tensa se aproximar, lembre-se, ainda que se levantem contra mim malfeitores. Não temerei, pois essa internalização da confiança bíblica age como um escudo mental. Hill falava sobre a importância da autossugestão para programar a mente para o sucesso, e o Salmo 27, repetido com convicção, torna-se uma poderosa autossugestão de força, ajudando-los a manter a calma em meio ao caos do dia a dia. Diante de uma nova oportunidade que gera insegurança, questione-se: o Senhor é a fortaleza da minha vida? A quem temerei? Pois essa pergunta nos reconecta com a fonte de nossa segurança. Hill enfatizava a necessidade de superar o medo para alcançar nossos objetivos, e o Salmo 27 nos oferece a munição espiritual para confrontar esses medos, encorajando-nos a avançar mesmo quando a dúvida tenta nos paralisar. Ao enfrentar críticas ou oposição, a declaração "ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria" nos ancora, lembrando-los que a nossa força não reside na ausência de oponentes, mas na nossa fé inabalável. Hill ensinava a importância de se blindar contra influências negativas, e o Salmo 27 age como um filtro espiritual, protegendo nossa mente de pensamentos de derrota e nos ajudando a manter o foco em nossos objetivos apesar das distrações. Ao final do dia, reflita sobre os momentos em que você sentiu medo e como poderia ter aplicado a confiança do Salmo 27. Essa prática diária fortalece sua resiliência espiritual e mental, e assim como Hill defendia a revisão diária de metas, essa reflexão reforça sua fé. Lembre-se, a vitória diária se constrói em pequenas batalhas internas vencidas com fé e convicção. Aplique o Salmo 27 não como uma fórmula mágica, mas como um princípio ativo em sua jornada. O Salmo 27 é um projeto arquitetônico para a alma, ensinando-nos a construir uma fortaleza interior inabalável, feita não de tijolos e argamassa, mas de fé e convicção profunda. Napoleão Hill enfatizava a importância de um propósito definido como alicerce para o sucesso. E para o salmista, esse propósito definido era a busca incessante pela presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa busca pela intimidade divina é o primeiro tijolo dessa fortaleza interior, conectando-nos a uma fonte de força que transcende nossas próprias limitações. Hill falava sobre a importância de uma mente mestra, uma aliança de mentes focadas em um objetivo comum. E para o crente, a mente mestra suprema é a comunhão com o Espírito Santo, oferecendo-nos sabedoria, direção e consolo em meio às adversidades. O medo é um dos principais invasores de nossa fortaleza interior, e o Salmo 27 repetidamente confronta o medo com a declaração de confiança em Deus. De quem querei medo? E a quem temerei? São perguntas que desarmam a ansiedade. Hill ensinava a transmutar emoções negativas em impulsos positivos, e a fé, expressa no Salmo 27, é a chave para essa transmutação do medo em coragem. A perseverança na fé é o cimento que une os tijolos de nossa fortaleza interior. Assim como Davi persistiu em sua busca por Deus, devemos persistir em nossa confiança. Hill destacava a importância da persistência como um fator indispensável para o sucesso, e a leitura e a meditação do Salmo 27 fortalecem essa persistência espiritual, lembrando-nos da fidelidade de Deus em meio às provações. Construir essa fortaleza interior requer tempo e dedicação, não sendo um processo instantâneo, mas um cultivo contínuo da fé e da confiança. Hill falava sobre a importância de hábitos de pensamento positivos para moldar o caráter, e a prática constante do Salmo 27 ajuda a criar esses hábitos de pensamento focados na vitória.
Essa fortaleza interior nos protege das tempestades da vida e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com resiliência. O Salmo 27 não se limita a confrontar inimigos tangíveis. Ele nos equipa para vencer as batalhas invisíveis da mente e do espírito, pois esses inimigos internos, o medo, a dúvida, a insegurança, muitas vezes são mais destrutivos. Napoleão Hill identificou os 6 fantasmas do medo como grandes obstáculos ao sucesso. E o Salmo 27 oferece um antídoto espiritual para cada um deles. A fé declarada no Salmo dissipa a sombra da dúvida e a paralisia do medo. A ansiedade sobre o futuro é um inimigo invisível que rouba nossa paz presente, e a confiança expressa em "O Senhor é a minha luz e a minha salvação" acalma essa turbulência interior. Hill ensinava a importância de viver no presente e de não se preocupar excessivamente com o amanhã, e o Salmo 27 nos ancora na certeza de que Deus está conosco em cada momento, sendo essa presença divina a nossa segurança contra as incertezas do futuro. A insegurança e a baixa autoestima minam nossa capacidade de lutar e de acreditar em nossa vitória. E a afirmação "O Senhor é a fortaleza da minha vida" fortalece nossa identidade em Deus. Hill falava sobre a importância da autoconfiança, nutrida por pensamentos positivos e afirmações. E o Salmo 27 funciona como uma declaração poderosa de nossa valia e força em Cristo, lembrando-nos que nossa capacidade não se limita às nossas próprias forças. A procrastinação e a falta de iniciativa são inimigos invisíveis que nos impedem de avançar, e a busca ativa declarada em "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei" nos impulsiona à ação. Hill enfatizava a necessidade de um plano definitivo e da ação pessoal para alcançar o sucesso. E o Salmo 27 nos inspira a perseguir nossos objetivos com fervor espiritual e diligência prática, motivando-nos a sair da inércia e a nos movermos na direção de nossos propósitos. Procrastinação e falta de iniciativa são inimigos A derrota mental, a crença de que não somos capazes, é talvez o inimigo mais insidioso. E a proclamação de confiança e proteção divina no Salmo 27 reprograma nossa mente para a vitória. Hill ensinava a importância de cultivar uma atitude mental positiva como chave para superar obstáculos. E o Salmo 27 nos ajuda a nutrir essa atitude, fortalecendo nossa fé e nossa esperança. Ao internalizarmos a verdade desse salmo, nos tornamos invencíveis contra os inimigos invisíveis que tentam nos deter. O Salmo 27 nos ensina que a fé nem sempre se manifesta em ação imediata. Há também o princípio da espera, mas essa espera não é passividade, mas uma postura ativa de confiança dinâmica. Napoleão Hill falava sobre a importância da paciência como um dos 17 princípios do sucesso, mas essa paciência não é inércia, e sim a capacidade de persistir com fé enquanto se espera o momento certo. O salmista declara: "Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor." Essa ordem repetida para esperar revela a importância vital dessa postura, sendo um convite a não desesperar, mas a manter o coração firme na confiança divina. Hill também enfatizava a necessidade de persistência diante dos obstáculos e atrasos, e a espera ativa, à luz do Salmo 27, é uma persistência espiritual, uma convicção inabalável de que Deus agirá, uma confiança que não se abala com a demora, mas se fortalece nela. Essa espera ativa envolve manter a mente focada no objetivo, assim como ensinava Napoleão Hill. Enquanto esperamos, continuamos a visualizar a vitória e a afirmar nossa fé,
E o Salmo 27 nos encoraja a manter nossos olhos fixos em Deus, a fonte de nossa ajuda, não permitindo que a ansiedade ou a dúvida desviem nosso foco, pois essa confiança dinâmica se manifesta em nossa disposição de agir quando a oportunidade surgir. A espera passiva é marcada pela inércia e pelo desânimo, enquanto a espera ativa, inspirada pelo Salmo 27, é permeada pela esperança e pela vigilância. Estamos prontos para nos mover quando a porta se abrir, confiantes de que Deus nos guiará. Hill falava sobre a importância de estar alerta para as oportunidades, e a espera ativa nos capacita a reconhecer e a aproveitar essas oportunidades quando elas se apresentam. A confiança dinâmica não é uma fé cega, mas uma convicção fundamentada na experiência e na palavra de Deus. Sabemos que Ele é fiel e que cumprirá suas promessas. Mesmo que o tempo pareça longo, Hill também enfatizava a importância de aprender com o passado e de usar essa experiência como base para a confiança no futuro. E a história da fidelidade de Deus narrada na Bíblia e experimentada em nossas vidas alimenta essa confiança dinâmica. Portanto, enquanto esperamos, fortalecemos vigilantes e nos preparamos para agir com ousadia quando o tempo de Deus se manifestar. O cerne do Salmo 27 reside em um anseio profundo pela presença de Deus, reconhecida como a fonte primordial de toda a força. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa busca incessante pela intimidade divina é o que capacita o salmista a enfrentar seus temores. Napoleão Hill, embora focado no sucesso terreno, reconhecia o poder da fé e da conexão com uma inteligência infinita. Para o crente, essa inteligência infinita se manifesta na relação íntima com Deus. Essa intimidade não é apenas um ritual religioso, mas uma comunhão viva e constante, um diálogo silencioso do coração, uma entrega confiante à sua orientação. Hill falava sobre a importância da intuição como guia para decisões importantes, e para o cristão, essa intuição muitas vezes é o sussurro do Espírito Santo, fruto dessa intimidade, pois quanto mais próxima for a nossa relação com Deus, mais clara se torna a sua voz em nossas vidas. Essa intimidade nos fortalece em momentos de vulnerabilidade. Quando nos sentimos cercados por inimigos ou assolados pelo medo, é no abrigo da presença divina que encontramos refúgio. Hill enfatizava a importância de ter um grupo de apoio para enfrentar desafios. E para o crente, o maior apoio reside na presença constante de Deus, acessível através da oração e da comunhão. A intimidade com Deus nutre a nossa fé de maneira profunda. Ao experimentarmos a sua fidelidade e o seu amor em nosso dia a dia, nossa confiança nele se fortalece. Hill falava sobre a importância da experiência pessoal como base para a crença, e cada momento de intimidade com Deus se torna uma experiência pessoal que solidifica nossa fé e nos impulsiona a confiar nele em todas as circunstâncias. Essa relação íntima transforma a nossa perspectiva sobre os desafios. Em vez de os vermos como obstáculos intransponíveis, passamos a encará-los como oportunidades para experimentar o poder de Deus. Hill ensinava a importância de aprender com a adversidade, e na intimidade com Deus encontramos a sabedoria e a força para extrair lições valiosas de cada dificuldade. Portanto, cultivar uma relação profunda e constante com Deus não é apenas um ato de devoção, mas a própria fonte da força que nos capacita a vencer em todas as áreas de nossa vida, como Davi tão bem expressou no Salmo 27. A audácia demonstrada no Salmo 27 não é uma bravata humana, mas a manifestação de uma coragem que tem suas raízes profundas na fé em Deus. Quando Davi declara: "De quem terei medo? E a quem temerei?", sua confiança transcende a mera autoconfiança, ancorando-se na certeza da proteção e do poder divino agindo em seu favor. Napoleão Hill ensinava que a fé é a química mestra da mente, capaz de transformar o medo em coragem. E a fé descrita no Salmo 27 é esse catalisador espiritual que nos impulsiona a enfrentar desafios que humanamente seriam intimidadores.
Essa coragem que brota da fé não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, reconhecendo a presença de Deus como maior do que qualquer ameaça que possamos enfrentar. Hale falava sobre a importância da determinação e da ousadia para alcançar grandes feitos, e a fé, conforme expressa no Salmo 27, alimenta essa determinação e nos concede a ousadia de avançar mesmo diante da incerteza. A fé nos concede uma perspectiva diferente sobre os obstáculos. Em vez de os vermos como barreiras intransponíveis, passamos a enxergá-los como oportunidades para o poder de Deus se manifestar. Hale ensinava a persistir apesar da derrota temporária, e a fé nos dá a resiliência para nos levantarmos após cada queda, confiantes de que a vitória final é certa. Essa coragem influenciada pela fé se irradia em nossas ações e em nossa postura diante da vida, permitindo-nos tomar decisões ousadas, perseguir nossos propósitos com convicção e defender aquilo em que acreditamos. Hale enfatizava a importância de liderança com iniciativa e coragem, e a fé nos capacita a liderar nossas próprias vidas e, quando necessário, a influenciar outros com uma coragem que inspira e motiva. A fonte dessa coragem não reside em nossa própria força, mas na inesgotável fonte de poder que encontramos em Deus. Ao nos refugiarmos nele, como Davi no Salmo 27, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, somos revestidos de uma bravura que excede nossas capacidades naturais. Hale reconhecia o poder de se conectar com uma inteligência infinita para superar limitações. E para o crente, essa conexão é a própria essência da fé, a fonte da verdadeira coragem. Portanto, a coragem que emana da fé, como lindamente retratada no Salmo 27, é uma força transformadora que nos capacita a viver com ousadia, a superar o medo e a alcançar a vitória em todas as áreas de nossa vida. O Salmo 27 não narra uma vitória instantânea, mas um processo contínuo de busca, confiança e espera em Deus. Essa jornada de fé, marcada pela perseverança espiritual, é o cadinho onde a transformação genuína acontece. Napoleão Hill enfatizava que o sucesso duradouro é resultado de esforço persistente e da superação de inúmeros obstáculos. Da mesma forma, a vitória espiritual e a transformação do nosso caráter são frutos da nossa constância na fé, pois a perseverança nos mantém firmes quando as provações tentam nos desviar do nosso caminho. Assim como Davi clamava ao Senhor em meio às adversidades, a nossa persistência na oração e na busca por Deus fortalece nosso espírito. Hill falava sobre o poder da mente mestra e da união de esforços para alcançar um objetivo. E na jornada espiritual, nossa mente mestra é a comunhão constante com o Espírito Santo, que nos guia e nos fortalece, transformando-nos à imagem de Cristo. A perseverança espiritual nos ensina a depender de Deus em todas as circunstâncias. Quando confiamos nele continuamente, mesmo em meio às dificuldades, desenvolvemos uma fé inabalável. Hill destacava a importância da autodisciplina para alcançar o sucesso, e a perseverança espiritual requer essa autodisciplina, a decisão diária de priorizar nossa relação com Deus acima das distrações do mundo, moldando nosso caráter e nos tornando mais resilientes. Através da perseverança, aprendemos lições valiosas sobre a fidelidade de Deus e sobre a nossa própria capacidade de superação. Cada obstáculo vencido com fé se torna um testemunho do seu poder e um degrau para um nível mais profundo de transformação. Hill ensinava a aprender com os erros e a transformar derrotas temporárias em aprendizado, e na jornada espiritual, os desafios são oportunidades para crescermos em graça e conhecimento, permitindo-nos extrair o bem de cada situação. A transformação pela perseverança espiritual não é um evento isolado, mas um processo contínuo de renovação da mente e do coração.
Ao permanecermos firmes na fé, somos moldados à imagem de Cristo, manifestando em nossas vidas os frutos do Espírito. Hill falava sobre a importância de cultivar hábitos positivos para alcançar o sucesso pessoal. E a perseverança na prática das disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, comunhão, cria esses hábitos transformadores. Portanto, assim como a persistência é fundamental para o sucesso material, a perseverança espiritual é essencial para a nossa transformação interior, nos conduzindo a uma vida de vitória e plenitude em Deus, como Davi demonstrou em sua jornada de fé. O Salmo 27 nos oferece mais do que uma estratégia de sobrevivência. Ele nos convida a posicionar a fé como o próprio centro de nossa existência. Quando Deus se torna a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza de nossa vida, o medo perde seu poder paralisante. Napoleon Hill ensinava que a fé é o ponto de partida para toda conquista, o elo que conecta o desejo à realização. Ao ancorarmos nossa vida na fé, estabelecemos um alicerce inabalável que nos sustenta em todas as circunstâncias. Viver com fé no centro significa confiar não apenas em momentos de crise, mas em cada detalhe do nosso dia a dia. É reconhecer a soberania de Deus e a sua providência em cada passo da nossa jornada. Napoleon Hill enfatizava a importância de um propósito definido alinhado com nossos valores mais profundos. Para o crente, esse propósito último se encontra em viver para a glória de Deus, com fé como motor que impulsiona nossas ações. Essa fé central não nos isenta dos desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com uma perspectiva diferente. Em vez de nos desesperarmos diante das dificuldades, confiamos na promessa de que Deus está conosco e que Ele transformará o mal em bem. Napoleon Hill falava sobre a importância de manter uma atitude mental positiva diante dos obstáculos. A fé, como expressa no Salmo 27, nutre essa atitude positiva, fortalecendo nossa esperança e nossa resiliência. Viver com fé no centro transforma a nossa identidade. Deixamos de nos definir por nossas limitações e passamos a nos ver como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, revestidos da sua força e do seu amor. Napoleon Hill ensinava a importância da autoconfiança como resultado da crença em nosso potencial. Para o crente, essa autoconfiança genuína brota da certeza da nossa identidade em Cristo e do poder que Ele nos concede. Em última análise, o Salmo 27 nos convida a uma entrega completa e confiante a Deus. É reconhecer que Ele é a fonte de toda a vitória e que nele somos mais do que vencedores. Napoleon Hill concluiu seus estudos sobre o sucesso enfatizando o poder da fé como a força mais poderosa à disposição do ser humano. Ao vivermos com fé no centro de nossas vidas, experimentamos a plenitude da sua paz, a alegria da sua presença e a certeza da sua vitória em todas as batalhas que enfrentarmos. Que a confiança expressa no Salmo 27 seja a bússola que guia cada um dos seus passos, conduzindo-o a uma vida de fé abundante e de conquistas espirituais e práticas.